Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é segunda-feira, 22 de novembro. Hoje é Dia Universal da Música. Hoje também é dia de Santa Cecília. Santa Cecília, padroeira dos músicos. Ela foi uma virgem mártir da igreja. Então, a todos os músicos, os nossos parabéns, o nosso abraço. E também na data de hoje, no Rio de Janeiro, em 1910, João Cândido liderava a revolta da Chibata. É a nossa memória histórica que nós queremos colocar nas nossas orações no dia de hoje. E a você que nos escuta, nós pedimos que divulgue este áudio aos seus contatos, que deixe aí o seu comentário. E o evangelho que nós queremos ouvir e partilhar é de São Lucas, capítulo 21, os versículos do 1 ao 4, que diz: Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositava 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A viúva pobre é a resposta à pergunta deixada em suspense no trecho antecedente, quando é perguntado: como é que dizem que o Cristo é filho de Davi? Davi, pois, o chamado de Senhor, como é que pode ser seu filho? Lá em Lucas 20, 44. O gesto da viúva põe um ponto final nas disputas anteriores, dando-lhes a interpretação autêntica. Faz entender a autoridade de Jesus e da sua palavra. Não permite que se confundam poder de César e poder de Deus, iniciando o mundo da ressurreição dos que vivem para Deus e, finalmente, reconhecendo o Senhor que deve ser amado de todo o coração. São o creio fundamental do nosso povo, alimento da igreja em sua caminhada pelo mundo. O escriba Jesus parte, mas não nos abandona. Deixa sobre sua cátedra uma pobre mulher, uma mulher sem esposo, que continua a ensinar-nos as verdades fundamentais do Filho do Homem. A pobre viúva é a primeira escriba do Novo Testamento. A sabedoria do Evangelho é diferente da sabedoria dos velhos escribas. O saber desses é o instrumento para terem e poderem, e assim aparecerem como primeiros diante de Deus e dos homens. Graças ao saber, afirmam seu senhorio. A viúva, ao contrário, nada tendo e nada podendo, não aparece, só Jesus a vê. E assim afirma o senhorio de Deus. Nas 2 moedas, tudo o que tem, que lança no cofre, entrega a Deus o que é de Deus, isto é, entrega toda a sua vida. A pequena viúva, no imenso templo, é o evangelho vivo, o bom perfume de Cristo, por meio do qual se expande o seu conhecimento por todos os cantos do mundo, como lá em 2 Coríntios 2,14 vai tão bem nos lembrar São Paulo. No gesto da pobre viúva, que não tem nome, pois deve ser cada um de nós, Jesus garante sua presença invisível, mas constante e eficaz na história. Antes do último discurso, o discurso sobre o fim do mundo, o escriba Jesus deixa como testamento esta escriba pobre como ele, pequena como ele, humilde como ele. Seu ministério que começa com uma viúva derrubada pela febre, a sogra de Pedro, que ele levanta e ela pôs-se a servir, lá em Lucas 4:39, termina com esta viúva, milagre cumprido e completo do Evangelho. Essas 2 mulheres que socialmente não representam nada, representam como uma grande inclusão icônica, feita por imagem, o princípio e o fim do ministério de Jesus. Transparece na cena o privilégio da pobreza e dos pobres, o poder do verbo de Deus desposa a pobreza da viúva e não tem nada a ver com a sabedoria dos ricos. A viúva pobre, que nada fala,
lança em seu silêncio a indagação. Os discípulos escolherão como guia da sua vida o que conta aos olhos das pessoas ou o que conta aos olhos de Deus. Você escolherá o que conta aos olhos das pessoas ou o que conta aos olhos de Deus. Os escribas que Jesus questiona têm naqueles que se dedicam ao ministério da palavra e da oração seus sucessores naturais. O próprio evangelista é um deles. Esses novos escribas correm o mesmo perigo no qual caíram os antigos: tornar-se proprietários e não servidores da fé alheia. Fazer-se patrões e não colaboradores da alegria dos fiéis. Na verdade, nem fiéis nem escribas têm o direito de dispor da palavra. Todos têm o indeclinável dever de responder a ela. A viúva pobre e silenciosa do fim do Evangelho torna-se escriba sábia e eloquente do Novo Testamento. Esse ícone perfeito do único mestre, por ele mesmo autenticada, grita mais que todos os discursos, ensina mais que todos os documentos, julga mais que todos os processos e condenações. Ela diz a única fala que fica, a da entrega da vida. Que nós aprendamos com o Evangelho de hoje a também dar de nós tudo o que somos e temos ao nosso Deus. Que você tenha um dia abençoado e que você aprenda a dar tudo de si a Deus, na entrega total e confiante a Ele, que é nosso Senhor. Que Deus te abençoe hoje e sempre, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.